pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humano, mais completo. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Olá a todos e todas. Antes de começar, gostaria de dizer que não estamos em 2012, estamos em 2022. O Centro Magis Inaciano da Juventude, que já foi o Centro Vocacional, a CIG, hoje o CIG é lugar de travessias. Muitos, como eu, atravessaram até outras margens e estão por aí, nesse mundo, vivendo em suas realidades. O CIG é um lugar de construção, em construção, mas não uma construção qualquer. Nessa obra, imaginamos uma grande colcha de retalhos, feita por muitas mãos, costurando vivências, experiências, formações, discernimentos, encontros, partidas e chegadas. Tudo isso e muito mais é alinhavado pela espiritualidade naciana, um caminho que permeia uma espiritualidade que expande horizontes. Hoje, neste dia, somos todos e todas convidados e convidadas a celebrar 10 anos de história do CIG, através de relatos e partilhas de gente que atemporalmente esteve conosco ao longo desses anos. Espero que você que está nos acompanhando goste. Ô juventude, me dê licença para uma história contar. Não se aveste que ela é longa, mas prometo abreviar. A história que hoje eu conto é de toda a juventude. É minha e também é sua. Venha, se achegue e escute. 1987 era o ano, na paróquia de origem nossa. Comunidade Vocacional era o nome da casa que falamos agora. Tanto era conhecida que toda a comunidade falava. Já acolhia muitos jovens de São Pedro Claver, era batizada. Olá pessoal, primeiro agradecer, é uma satisfação tremenda poder estar aqui nesse dia tão importante dos 10 anos do Centro Magis Inaciano da Juventude. Então a Companhia do Brasil se alegra e em especial a nossa rede inaciana de juventude, Magis Brasil. Mas antes de dar continuidade a fazer essa memória agradecida dos 10 anos do CIG, eu queria ir lá atrás, quando ainda éramos Comunidade Vocacional São Pedro Claver, onde a gente já tinha missão lá na paróquia do Mudubim, onde ficamos 33 anos atuando, acompanhando as pessoas e também recebendo muita coisa boa daquele povo bom que formou, que acompanhou tantos jovens vocacionados que hoje são jesuítas, né? Então permitam-me lembrar também alguns jesuítas que passaram, que acompanharam também essa missão junto às juventudes. E aqui eu quero trazer muito presente o Padre Zé Paulo, o Padre Faios, o Padre Acrísio, o irmão Zé Maria, Padre Campos, Padre Pedro Vicente, irmão Paulinho, Padre Williams, Padre Moreira, o Moreirão, o Padre Moreirinha, o Padre Rezende, Padre Eliomar, Padre Edinaldo, irmão Raimundo, irmão Davi, Padre Laécio, o Padre Aguinaldo Júnior, Padre Jonas Caprini, Padre Aguinaldo Duarte. Nossa, e se eu fosse colocar aqui a minha colinha, não chegaria, de fato,
a tantos jesuítas que passaram pelo Mudubim, que passaram pela paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, nesse acompanhamento. Então eu quero agradecer ao povo do Mudubim, a tantos rostos, que em 1998, chegando aí, vocês puderam me acompanhar, na minha trajetória de discernimento. E eu queria lembrar, assim, com muito carinho, a primeira missão que recebi foi trabalhar com os jovens, a PJMP, a Pastoral de Juventude do Meio Popular, que era super presente nessa paróquia do Mudubim. E aí eu tive a alegria de conhecer aquela jovem adolescente, a Netinha, que trabalhava junto comigo no Parque Santana. Ali a gente começou o primeiro grupo de jovens, ali a gente começou a acompanhar a catequese com Dona Cileude e com tantos outros, com a Dora, né, que já está em Deus. Então, com tantas pessoas que contribuíram também na minha formação enquanto jesuíta. E a nossa formação continua, e o caminho vai sendo feito, e aí vou fazendo a formação na companhia, e depois de muitos anos, estando em Recife, logo depois do juniorado, né, que é a formação, uma das etapas da nossa formação enquanto jesuíta, saindo de João Pessoa, do juniorado, fui destinado para Recife e fiquei aí um bom tempo nessa formação. E foi aí quando eu recebi a destinação de retornar em 2012 a Fortaleza. E lá eu tinha uma missão bem precisa que o Padre Miguel, que era o provincial da época, pediu que pudesse transformar, ou melhor, mudar ou tomar um rumo diferente a missão daquela casa que até então era a comunidade vocacional, para ser um espaço que acolhesse a juventude. Mas ela já tinha essa vocação, mas que fosse prioridade, que fosse um espaço de fato aconchegante, que acolhesse. E aí foi então que eu recebi essa missão em 2012, da gente transformar a comunidade vocacional São Pedro Claver em Casa Inaciana da Juventude. Confesso que quando recebi a destinação para ir para Fortaleza, o coração bateu mais forte. Gente, estava muito bom no Recife. Eu não vou mentir, mas tive que ir. Fui a Fortaleza e lá tinha que começar os trabalhos, tinha que começar a conhecer como é que era, né, como é que estava. Afinal de contas, eu já tinha passado por lá por muitos anos atrás. Agora já estava tudo novo, tudo diferente. E eu queria lembrar que fui acolhido de uma maneira bem legal, calorosa, pelo CPJ, Conselho Paroquial de Juventude. E é quem estava ali presente? Denis Valone, estava presente o Alain, hoje jesuíta, estava presente o Wellington, né? Júnior, hoje irmão Júnior, jesuíta, né? Então eram esses três jovens que coordenavam, que animavam, juntamente com os companheiros jesuítas, o trabalho junto às juventudes, né? E eram muitos eventos, eram muitas atividades, vigília a noite toda, com 300 jovens, caminhada vocacional, trilha inaciana, jornadas, retiro. Nossa, a casa tinha um movimento, tinha uma energia que eu disse, cheguei no lugar certo. E o CV foi se transformando em Casa Inaciana da Juventude. É bem importante lembrar que chegou um momento que a equipe, né, os jovens que ali estavam sendo formados e que começaram a ficar mais próximo para trabalhar junto, onde a gente titulou o nome de GA, né, Grupo de Articulação. Então a Netinha já estava junto, já fazia parte, já estava trabalhando junto conosco. Inclusive teve um papel tremendo, né, em toda a escrita da proposta de ser Casa Inaciana da Juventude, né? Então fazendo todo essa mudança, né? Eu não gosto muito dessa palavra mudança, mas dessa continuidade. Talvez agora com um tom diferente, né? Casa Inaciana da Juventude, onde as nossas ações, os nossos projetos iam ser voltados diretamente aos jovens. E a gente tinha um sonho
de não só ficar no Mudubim, mas também a gente se estender, né, por todo o Ceará, por todo o Nordeste. A gente queria ser referência, né, uma referência do trabalho com juventude. Então, fomos criando isso, fomos pensando, sonhando juntos, e aí a gente percebe que precisávamos de uma marca, né? Uma marca, uma logo que representasse essa casa. Então foi tão bonito esse momento que eu lembro com muito gosto que a gente fez um concurso e jogamos isso para o Mudubim e pedimos assim para muitos jovens que quisessem participar desse concurso construindo uma arte. Então foi aí que veio aquela marca do Splash, assim, né? A casinha, o Sige e lógico, né, gente? Quem é que não ia... Quem não venceu essa logo? Quem foi o artista dessa logo? O nosso companheiro Nino. No final de 2012, eu acho que foi final de novembro, dezembro, a gente teve uma celebração eucarística, cachorro quente depois, no final, com suco, com refrigerante, que era muito assim que a gente trabalhava, né? Com a partilha. E teve aí, então, a inauguração do projeto, do novo projeto, que era a Casa Inaciana da Juventude. Então, foi o momento em que a gente teve uma plaquinha com a logomarca, onde a gente colocou na frente do Sige, né? Da Sige, que até então era casa, né? A Casa Inaciana da Juventude. Que quem fez essa abertura, quem tirou solenemente esse pano que mostrava a nossa placa, né? Foi a querida Netinha. E muita energia, muito trabalho, muitas ações, e a companhia chega a uma decisão que para nós foi bem impactante, para nós jesuítas e também para muitos que ali estavam no Mudubim. Então foi definido a entrega da paróquia para a arquidiocese e a gente teve que repensar o nosso trabalho com juventude em Fortaleza. Foi aí então que a Casa Inaciana da Juventude tem a mudança para a Aldeota, ao lado da Paróquia Cristo Rei, e lá a gente tenta dar continuidade ao trabalho com juventude, sendo ali onde era o antigo Centro de Espiritualidade, o CIAS, e a gente tem que começar tudo de novo. Mas o mais interessante, o mais forte nesse momento, foi porque os jovens que ali estavam caminhando juntos foram até o fim. Inclusive, me ajudaram a fazer toda essa mudança. Foi um mutirão bonito, triste, né? De um sentimento assim desolador, mas esperançoso. A turma encaixotando os livros, era tirando a cama, os armários, organizando tudo para a gente fazer a nossa mudança, porque aquele sonho não poderia acabar, a gente teria que dar continuidade. Então foi a partir daí que a gente vai lá para a Aldeota, né, e dá continuidade ao trabalho por lá. Inclusive, até a cruz missionária, feita de concreto, que era o espaço onde a gente fazia a maior parte das nossas ações, era em torno daquela cruz missionária, a gente decidiu, enquanto equipe, de tirar e fazer lá. Não, Bira, por que tu vai fazer isso? Basta construir outro lado. Eu digo, não, a gente tem que carregar isso, né? Inclusive saiu aí, alguns meses, algumas fotografias onde a gente estava tirando a cruz de concreto missionária para levar lá para a Aldeota como símbolo, né, de memória agradecida por tanto tempo que a gente passou lá no Mudubim. Então, para dizer que a Casa Inaciana da Juventude só foi uma resposta daquilo que já vinha há muito tempo atrás acontecendo. Né? Então, muito antes de ser Casa da Juventude, já tinha comunidade vocacional que trabalhava com juventude, já tinha muitos jesuítas que faziam esse serviço, esse trabalho. Então, quer dizer, foi um caminho, uma peregrinação linda que hoje a gente define como Centro Magis Inaciano da Juventude.
E aqui eu quero agradecer em especial a Netinha. Netinha tem um papel fundamental em todo esse itinerário. Foi uma pessoa que esteve presente o tempo todo nas decisões, nos momentos que a gente teve que chorar juntos, sorrir juntos, né? Ficar zangado um com o outro juntos. Quer dizer, foi um itinerário de muita partilha, de muita convivência, né? A Neta, assim comigo e depois com os outros diretores, né? A Netinha, que merece um parabéns tremendo, porque de fato ela esteve presente em todo esse itinerário, antes, durante e continua porque ela intercede por cada um de nós. Então, pessoal, um abraço, um cheiro e é um prazer. Parabéns, Sige. Valeu! Jovens do Nordeste todinho, pra cá vinham fazer discernimento. A vida religiosa era um chamado, não tinha nada de confinamento. Em cada igreja e capelinha, na comunidade em crescimento, o trabalho com os jovens foi vendo um lindo e rico florescimento. Grupos, trilhas pastorais, caminhadas e missões, era atividade de ruma, sem falar nas celebrações. Olá a todos e a todas, eu sou Alan Cavalcante, sou jesuíta. Atualmente eu estou morando em Guadalajara, no México. E aqui eu estou estudando a etapa da filosofia. E venho aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha conexão com o Sige, um pouco do tempo, né, que eu estive compartilhando com essa obra da Companhia de Jesus, aí em Fortaleza, né, minha cidade, também sou de Fortaleza, e como se deu um pouco dessa trajetória. Primeiramente, eu sou da paróquia do Mondubim, né? Sempre estive engajado na paróquia do Mondubim desde pequeno, desde criança. Né? Me lembro desde os 7 anos de idade, já participava dos grupos, dos projetos. Né? E o fato, obviamente, de eu já estar na paróquia, né, foi uma possibilidade, foi o que possibilitou ter presença, ter a proximidade, né, com a antes comunidade vocacional, né, que depois se tornou o Sige, né? O Sige antes era uma comunidade vocacional que recebia jovens vocacionados à Companhia de Jesus, né, aí em Fortaleza, e em geral jovens do Piauí, da Bahia, né, de João Pessoa, Pernambuco, né, aí dos estados do Nordeste, né? E já tinha uma cercania, uma proximidade, né, com a casa, né, participava de algumas atividades, né, e igualmente por um tempo, né, fiz um acompanhamento vocacional aí na comunidade vocacional, né, e logo que a casa se tornou casa de juventude, né, comunidade, uma casa de juventude, a gente continuou presenciando e estando próximo e colaborando com as atividades. Eu, no caso, na época, fazia parte da coordenação de juventude da paróquia, né, do Mondubim, e a paróquia já realizava algumas atividades com os jovens a nível de paróquia. Né. Com o estabelecimento da casa, né, a gente começou a trabalhar junto, né, a casa e a paróquia, né, e muitas atividades fomos realizando junto. Né. E atividades em comum que tínhamos, basicamente, no acompanhamento de juventude, né, era uma atividade que fazíamos em comum. Né, uma atividade muito bonita, muito profunda, muito rica. Né, fizemos por 3, 4 anos seguidos. Né, sempre na época do Carnaval. Íamos os 4 dias do Carnaval lá para a casa de Baturité, no mosteiro de Baturité, e acampávamos atrás do mosteiro, né, na parte que tem um campo, uma quadra e um campo, e aí acampávamos 4 dias, né, cerca de 50 jovens por ano, né, essa era a média, né, de 50 jovens por ano, e acampávamos aí.
né? E as temáticas do acampamento eram variadas, né? Ou seja, o ano foi pensar, foi reconhecer e rezar, né? Deus e eu, né? Deus e o outro, e Deus e o mundo, né? Ou seja, a relação de Deus com todos nós, né? E com o nosso meio, né? Em um ano a gente rezou isso, né? E isso, para mim, me deu muita conexão, né? Me deu muita conexão participar dessa experiência, né? Com os jovens, né? E era uma experiência também bonita porque congregava muitas pessoas da paróquia na organização, né? Não só a casa de juventude, né? A casa nacional de juventude, não só os coordenadores de juventude da paróquia, mas também outras pessoas da comunidade que se aproximavam, né? Para participar dessa organização, né? E nesse momento, por exemplo, eu faço memória, né? A Sol, né? Sol era uma das pessoas que se aproximavam muito, né? E sempre dava a sua força nesse momento, né? Faço memória a ela. E muitos jovens que passaram, né? por essa experiência, né? E isso eu percebia, né? Como que me iluminava na minha trajetória pessoal, né? Na minha trajetória de descoberta vocacional, né? Como que isso ia me chamando a atenção, né? E me chamando cada vez mais a uma conexão talvez diferente com Deus, né? Uma conexão distinta com o Senhor. Outra atividade que era muito bonita que fazíamos, né? Junto com a Casa de Juventude, né? O Centro Nacional de Juventude, era a caminhada vocacional, né? É um dia, né? Uma vez no ano, né? Mas eu acredito que a intensidade da atividade era tão forte que fazia com que a experiência fosse muito bonita, né? Em geral, a gente saía de uma comunidade da paróquia, né? Me lembro, eu acredito que a última que fizemos, a gente saiu, acho que do Presidente Vargas ou do Conjunto Fluminense, um pouco mais lá, né? Por final, quando a paróquia ainda era, não era dividida, né? E fomos até o Conjunto Esperança, né? Saímos caminhando aí pelas ruas do bairro, né? Todos esses bairros, e foi muito bonito porque sempre tinha a presença de muitos jovens, né? Não só pela quantidade, mas pela experiência de Deus que se percebia aí, né? E para mim ver a experiência de Deus que os outros iam vivendo me chamava muita atenção, né? Por estar na organização por vários motivos, né? Por estar na organização, né? Por estar trabalhando nesse lado, né? E também a nível pessoal, né? Ver que podia também ajudar a outras pessoas a ter experiência de Deus. Isso foi me chamando muita atenção. E logo, obviamente, né, minha conexão com o SIG se deu também já a um outro processo vocacional, né? O primeiro processo vocacional que eu fiz quando ainda era comunidade vocacional, né, eu não pedi para entrar na companhia, né? Eu não pedi para fazer a experiência vocacional, que hoje a gente chama de plano de candidatos, né? Mas depois, já com essa proximidade, a Casa Nacional da Juventude, né, eu fiz outro processo vocacional, e no final de 2013, né, eu pedi para fazer, né, para entrar no plano de candidatos, né? Então, toda esta proximidade, né, toda essa conexão que eu tive com a Casa de Juventude, com a paróquia, né, desde o começo, né, com a paróquia do Mondubim, né, obviamente a paróquia está muito presente na minha vida, né? Com a paróquia foi o que me levou, obviamente, ao final de 2013, né, a pedir para entrar no plano de candidatos, e agora aqui, né, sigo já quase 10 anos, né, já 9 anos, nessa caminhada, né, sempre com o pé no chão e sempre buscando perceber a experiência de Deus em minha vida, né, de jesuíta, de religioso, de estudante, né, de amigo, de companheiro, e também na vida das pessoas, sobretudo. Muito obrigado, nos vemos por aí. O trabalho com a juventude foi desde aí prioridade. Começava assim uma
história de muita cumplicidade. Gente que acreditava nos jovens e queria com todas as forças transformar de verdade na vida de todos e todas. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor Hugo Gil e é uma honra para mim poder gravar esse vídeo em homenagem aos 10 anos do SIG. Eu fui desafiado, vamos dizer assim, a tentar falar em poucos minutos sobre minha relação com o SIG através desse vídeo. E apesar de eu não ter uma experiência de tanta frequência, de tanta constância nesse espaço do SIG, eu tive uma experiência super marcante há alguns anos atrás e gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Lá no ano de 2014, em janeiro, eu tive a oportunidade de participar da Jornada Inaciana, uma experiência iniciada no SIG, em Fortaleza, e que percorreu durante alguns dias, durante uma semana, alguns lugares do estado do Ceará, retornando então e finalizando em Fortaleza, no SIG. E para mim foi muito marcante toda essa experiência, tudo que eu pude viver e ter tido essa oportunidade de conhecer o SIG nesse momento. Eu me recordo muito bem que naquele instante, naquele momento em que eu participei dessa experiência, o SIG estava passando por uma grande mudança. Ia se mudar de onde estava localizado anteriormente, no bairro do Mondupim, para o centro de Fortaleza. E na época havia muita comoção em torno dessa mudança, em todo o significado que essa mudança representaria, e poder ter vivido esse SIG em transformação desde então, desde o começo, passando por diferentes lugares, iniciando em um determinado lugar e finalizando em outro, foi para mim um motivo de muita experiência. E a Jornada Inaciana em si foi um momento que para mim fez toda a diferença na minha vida, na minha trajetória, em quem eu sou hoje, como eu me reconheço, nas minhas relações. Tive a oportunidade de percorrer alguns lugares do estado do Ceará junto com alguns amigos, e na época ficou muito marcante a experiência de imersão em meio ao sertão, em meio à comunidade onde eu realizei a minha missão, nos diferentes lugares, com diferentes pessoas, e poder ter vivido tudo isso naquele momento fez toda a diferença para mim e para quem eu sou hoje. Carrego muitos amigos decorrentes daquela missão, com quem eu guardo muito carinho, afeto e saudade, muitas pessoas com quem eu conheci, que hoje são meus amigos, e lembranças que ficaram na minha história. Então, eu só tenho a agradecer ao SIG por ter me proporcionado essa experiência e por ter proporcionado tantas experiências diferentes para tantos jovens, tantas pessoas ao longo destes 10 anos. E o meu desejo é que essas experiências se multipliquem por muitos anos mais ao longo dessa trajetória tão bonita que é o SIG. Um dia retornarei para poder abraçar esse espaço, todos vocês pessoalmente, mas por hora agradeço pela oportunidade. Desejo que as comemorações se estendam por muitos e muitos anos nessa opção tão bonita que é o SIG e todos os seus frequentadores. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. O tempo foi passando, 35 anos de história, muitas pessoas e encontros estão em nossas memórias. Como fruto desse trabalho, novidade foi chegando, igual a fruta no pé, a CV foi se transformando. Em 2012 nos tornamos SIG, sigla essa já conhecida e que não pode ser por nós
nunca, nunca esquecida. C de casa porque acolhe, e Naciana porque nos identifica. O J de juventude diz que é ousada e criativa. Então, nesse espírito festivo que eu quero partilhar com vocês, uma das experiências que marcou profundamente a minha caminhada, né, junto ao Centro Nacional de Juventude, que foi a primeira experiência além fronteira, né, que os jovens da rede pôde estar vivenciando, que foi em janeiro de 2014. Eu, o Assis, né, e a Bia, nós três fomos enviados para fazer essa imersão no Chile, né, uma atividade que foi proporcionada pelos jovens da Comunidade de Vida Cristã, né, que é uma comunidade de vida ligada à Companhia de Jesus, a CVX, né, que lá na cidade, no caso de Santiago, né, onde nós ficamos um período ali antes de fazer de fato a missão, a gente pôde sentir que essa comunidade de vida, ela marcava muito a experiência dos jovens que estavam ligados de alguma forma, né, aos nossos companheiros, às nossas obras ali na cidade de Santiago. Então a gente fez essa experiência e para mim foi muito significativo, porque era a primeira vez que eu saía do país, era a primeira vez que eu ia de fato, né, mergulhar numa experiência de pessoas que não falavam o meu idioma, né, aquela curiosidade de querer saber como que era de fato a cultura, né, o que eles comiam, como eles se vestiam, como eles gostavam, como eles celebravam, né, também a sua experiência de fé e tal. Então, para mim foi tudo muito novo, tudo muito inusitado, né? Mas como o próprio Papa Francisco nos motivava, né, através da sua famosa frase, né, que ficou entre nós, né, no programa Mais Brasil, é deixar-se surpreender por Deus. Então essa experiência da ida no Chile lá, né, nessa missão além fronteira, foi muito uma resposta disso, né, me deixar surpreender por Ele, por Deus. E desde o começo da acolhida lá até o retorno para o Brasil, né, foi muito essa presença de Deus aí na nossa caminhada, desde o cuidado que as pessoas tinham para conosco, até mesmo as brincadeiras que muito falavam nessa experiência de afeto, de acolhida, né? E para nós foi realmente muito significativo, foi muito oportuno estar ali com aqueles jovens, fazendo aquelas experiências, né? E então, assim, a experiência, ela começou exatamente, né, do encontro de nós três, eu e a Cis e Bia, né, ainda em Fortaleza, para irmos para Santiago. E chegando em Santiago, nós fomos acolhidos pelos jovens lá e fomos levados para uma comunidade, para uma residência que fazia parte dessa obra da CVX, né, que é uma casa de acolhida dos jovens que são voluntários, né, em obras da região mais periférica ali de Santiago. E depois nós fomos, no dia seguinte ali, fomos para o Colégio São Ignacio del Bosque, onde aconteceu a missa de envio, né, nós, e aí também onde foi o primeiro lugar, assim, onde nós nos encontramos com todos os jovens que iriam fazer a experiência. Nesse lugar, além de nós brasileiros, né, que nós estávamos ali com os estrangeiros, no lugar também tínhamos duas jovens do Uruguai que estavam fazendo a missão com a gente também. E foi de fato muito oportuno estar ali, né, nos permitir também estar ali fazendo essa experiência. Daí, depois dessa celebração de envio, nós fomos enviados para a cidade de Tirúa. A cidade de Tirúa ficou muito conhecida porque foi onde aconteceu uma grande tsunami, né, no passado. E ali exatamente é uma cidade onde tem uma presença muito marcante, né, das comunidades indígenas, as comunidades mapuches, né, esse é o nome dos indígenas mais conhecidos ali na região. Mas a gente não ficou em si na cidade, né, onde estava ali todos aqueles acontecimentos. Na cidade tinha uma paróquia nossa companhia, mas a gente foi enviado para um colégio na zona bem mais rural, né, bem mais afastado, ali onde nós chegamos, vamos dizer assim. E ali ficamos num colégio acampados, né, numa escola bem rural mesmo assim, uma escola pequena.
E pra gente, de fato, foi um desafio ali já de cara, porque era a primeira vez que nós estávamos em um país de língua castelhana. E os chilenos, eles falam muito rápido, né? Eles falam muito rápido. Então pra gente foi os 2, 3 primeiros dias ali, foi mais aquela luta de tentar compreender tudo que estavam falando, porque a gente ainda estava naquele processo automático de escutar e tentar traduzir assim ao pé da letra. Mas em seguida, esses 2 dias, 3 dias de imersão assim, né, nos estudos mais vinculados à compreensão local, a gente foi enviado para as famílias. Então cada família recebeu 2 jovens, 3 jovens, teve caso, né? Casos que receberam 3 jovens. Então a gente era convidado a conviver com eles, essas famílias assim, na sua rotina, né? Desde ir na lavoura, desde se fosse caso de ordenhar, né, as vacas também do lugar, buscar lenha, porque ali a região fazia muito frio. Então as casas tinham que ter fogueiras, né? Tinha lá a lareira, então meio que acesa quase que o dia todo, só não quando a gente estava fora, né, que a gente ia buscar lenha e tal. E era um desafio muito grande porque lá era uma região montanhosa também. Então você sai com um carrinho de mão para buscar lenha, descendo ladeira, subindo a montanha, assim, era muito desafiador, né? Mas foi uma experiência muito rica, de fato. Eu particularmente fui acolhido por uma senhora, a senhora Maria, ainda me recordo o seu nome dela, uma senhora muito generosa, muito afetuosa. E a família dela também morava assim próximo, né? Então, por ser brasileiro, né, tá ali naquele lugar, então acabava sendo aquela novidade. Assim como nós aqui também, ao recebermos, né, estrangeiros, a gente tem aquela atenção, quer saber das coisas, como que são, o que acontece, né, as dinâmicas do lugar. Então assim também foi comigo, acredito também com a Bi, com a Cis. Vocês queriam saber como que eram as coisas aqui no Brasil. Então foram momentos muito oportunos, né? E a gente tive a oportunidade, além de fazer esse trabalho de braçais de cozinhar junto com a família, né? Teve momentos festivos de nos encontrar todo mundo lá, os familiares que moravam ali próximo, junto com outros jovens, né? Que estavam alojados ali naquele lugar. E foi sempre assim, com muita alegria, muita intensidade. E nesse lugar, né? A partir do reflexo dessa acolhida da família e também por todo o que estava no entorno, eu acredito que foi aí onde eu pude despertar mais para essa percepção de perceber Deus em todas as coisas, em todos os lugares, nas pessoas, né? Aquele lugar para mim, sem dúvida, assim, é um grande, um gigantesco quadro ao céu aberto, assim, porque além da paisagem. E depois disso a gente voltou para a escola, onde nós fomos acolhidos assim que chegamos no interior, para poder partilhar as experiências, compartilhar também os presentes que a gente foi recebendo. Isso eu achei muito fantástico. Cada família, né, se preocupou em nos enviar um lanche, né? Eu lembro que nós levamos lá 2 pães assim bem grandes, assim, pães caseiros, redondos. A gente pôde compartilhar com os demais jovens que estavam ali presentes. Então foi muito oportuno, né? Eu e Bia assistimos a oportunidade de sentar um pouco, conversar, partilhar como que foram as coisas, né, em cada lugar, os desafios, porque estávamos separados, nós estávamos, né, juntos ali, fazendo a imersão nas casas. Então foi de fato uma experiência que nos marca profundamente, né, nos marcou profundamente e que certamente hoje ainda a gente reflete, né, todo esse itinerário, todo esse simbolismo que representou a missão Além Fronteira. Então, depois dessa experiência toda, como eu disse a vocês, assim, né, vividos lá, cada família que nos acolheu, depois de voltarmos também, né, sairmos de Tiru e voltar para Santiago, a gente ficou, né, hospedado na casa de familiares 2 jovens que fizeram a missão também. Foi uma experiência de acolhida fantástica, né, sem dúvida. Somos marcados por esse itinerário. Eu ainda hoje, né, consigo saborear a experiência, eu consigo ainda pensar em cada ação, em cada atitude, né, que nos foi dado para os jovens ali, desde essa acolhida dos jovens, né, dos companheiros jesuítas, das famílias que nos receberam em suas casas para fazer essa imersão durante a missão e também nessa acolhida posterior. Tudo isso me falou e me fala muito de Deus, né? Acho que por isso que ainda hoje eu consigo sentir e saborear essa experiência.
Como Santo Inácio mesmo nos fala, né? Não é muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o poder sentir e saborear essas coisas internamente. Então, assim, com isso eu quero dizer que se vocês têm essa oportunidade de viverem experiências de saídas, né, de imersões, de missão, seja ali fronteira ou seja também as experiências das missões de férias com a Juventudes na Rede, façam, porque são experiências que valem muito a pena, que marcam a nossa história, a nossa caminhada e nos permite fazer essa mudança de olhar, essa mudança de realidade também, e nos faz esperançar, né, essa palavra que se tornou um verbo pra gente, né, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente vivenciou de modo mais intenso, foi há 2 anos atrás, e que hoje a gente vem sentindo esses reflexos. Então todas essas experiências que foram proporcionadas pelo Centro Nacional de Juventude, né, eu acredito que hoje me permitem e continuam alimentando os meus sonhos, né, as minhas esperanças de ver o futuro melhor, de ver os lugares, né, de modo mais esperançoso, de modo mais fraterno. Então tenho muito a agradecer a esse espaço simbólico, né, esse espaço que tanto nos ajuda a construir caminhos, que é o Centro Nacional de Juventude. Então é isso, desejo que vocês vivam, né, e saboreiem cada momento, cada lugar desse centro, e que esses 10 anos possam se multiplicar por muitos e muitos mais anos aí, para poder continuar marcando, né, a vida das juventudes da nossa cidade de Fortaleza, do nosso estado, mas também de todo o Brasil. Um grande abraço a todos. Aqui, de fato, é espaço de vida, de encontro, de partilha e acolhida, de música, teatro e dança, e também de poesia. É lugar de esporte, cultura e arte, para a vida a gente rimar e ecoar em toda parte o que ousamos sonhar. Olá, pessoal querido, passando aqui para saudar o Centro Magis Nacional da Juventude aí de Fortaleza pelos seus 10 anos. E é uma alegria poder participar dessa história. Como diz o poeta, é por dentro das coisas que as coisas se revelam, é por dentro das coisas que as coisas são. Por ter vivido aí, aprendido com vocês, eu posso falar de coração quanto esse centro é importante, é fundamental, é essencial para as juventudes. Sabemos que apesar das adversidades que temos enfrentado, sejam na dimensão política, nas questões ideológicas, na questão econômica, e tantas outras áreas, nós sabemos que vale a pena trabalhar pela promoção das juventudes. E a Companhia de Jesus acredita nisto, tanto que tem uma prioridade, que é acompanhar as juventudes na criação de um futuro cheio de esperança. Criar esperança. Essa é a nossa missão. E durante esses anos, o Centro tem ajudado a criar esperanças para os nossos jovens. E eu sou testemunha de tantas experiências, de tantas coisas bonitas que nós fizemos e que esse centro faz aí. Eu lembro de uma das primeiras jornadas inacianas que eu participei no interior do Ceará, o quanto a jornada ela foi um divisor de águas, não só para mim, mas naqueles jovens que estavam participando. Pois na sua essência está toda uma formação integral, que olha para a interioridade do jovem, da jovem, que ajuda a que esse jovem, essa jovem possa se reconhecer,
se reconhecer para olhar para o outro com sensibilidade, com um olhar amoroso. E creio que a partir desta experiência eu percebi o verdadeiro valor que tem esse espaço aí de Fortaleza. Creio que ele me ajudou bastante nesse processo de aprender a escutar. Escutar as juventudes, que fala através de tantos sinais, através de sua alegria, através dos seus desejos, através da sua rebeldia. E creio que através dessa escuta eu fui descobrindo o quanto vale a pena trabalhar e caminhar com jovens. Por isso eu desejo para esse centro que ele tenha muitos e muitos anos, para que possa continuar fazendo essa opção preferencial pelas juventudes, que seja uma casa, um espaço, um centro de acolhida, que esses jovens possam entrar aí buscando viver experiências únicas e, ao sair, possam espalhar para o mundo essa esperança tão importante para os nossos dias. Fiquem em paz, vivam esse tempo de ação de graças e contem sempre com as minhas orações. Grande abraço. Ora, não esqueça de algo acrescentar. Falo de formação para os jovens, que não pode faltar. É missão do CIG também, a juventude qualificar, seja igreja ou sociedade, dos importantes temas tratar. Tem também carinho, conforto, afetividade, companheirismo e escuta, pois debate não pode faltar. E em 2021 fui convidada pelo CIG para participar do Seminário de Juventude e Saúde Mental. Inicialmente o convite foi feito pelo Giovanni, de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa. E eu lembro bem que foi uma das primeiras falas que eu fiz de forma pública sobre um assunto que eu já vinha estudando há algum tempo, que era a saúde mental da população negra. E eu me senti um pouco ansiosa na época, eu lembro, e recebi muita força, muito acolhimento, tanto do Giovanni como da Thaís, onde eles me chamaram para juntos a gente pensar, né, na possibilidade desse seminário, tratando de assuntos relevantes para minorias sociais. E aí, nesse momento, a gente convidou mais 3 colegas. Eu entrei falando sobre saúde mental da população negra, 2 colegas falaram sobre saúde mental da população LGBTQIAP+, e um terceiro colega falou sobre saúde mental da população em situação de rua. Eu considero que foi um momento riquíssimo, tanto a questão da preparação, a questão de pensar junto nos temas, no nome, no tema, né, central, assim, a preocupação, o acolhimento do Giovanni e da Thaís, assim, sabe? Pessoas que pegaram na mão e disseram assim, esse assunto é importante, vamos falar sobre ele, assim. Então foi um momento muito especial para mim, que eu lembro com muito carinho. Lembro durante, né, a expectativa de para quem que eu vou falar, quem vai me escutar, as pessoas vão entender, vão relativizar, né, a temática, assim. E aí a gente teve a surpresa, né, assim, também da presença do Diego naquele momento, fazendo aquela apresentação super especial, assim. Eu lembro com muito carinho da preocupação do Diego em se atentar a cada fala, sabe, assim, no compromisso dele mesmo, a atenção dele com cada fala que era apresentada, assim, em relação a cada população, em relação a cada minoria, em relação a cada especificidade que
essa população necessita, assim, em relação à sua saúde mental, em relação à sua questão social mesmo, assim. Eu lembro com muito carinho dos comentários dele, enquanto a gente falava, ao final de cada fala, a atenção, o interesse, sabe, assim, nossa, eu vou pesquisar mais, assim, o compartilhar também das leituras, das falas dele, de coisas que tocavam eles, foi muito importante, assim. Eu lembro com muito carinho também da experiência do pós, sabe, assim, de ter recebido feedback de pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de escutar sobre. O evento aconteceu de forma online e teve a possibilidade de algumas pessoas, né, fora, além da comunidade da juventude, que já participa com o CIG, já acompanha os projetos do CIG. Teve também outras pessoas que nunca tiveram acesso, pessoas até de mais idade. Eu lembro muito, assim, que uma tia entrou em contato depois e disse assim, nossa, foi muito interessante, eu entendi tudo que vocês falaram, achei muito legal, fiquei muito orgulhosa, sabe, assim. Então, para mim, foi uma participação muito marcante. Primeiro, como eu falei, né, por ser uma das primeiras falas públicas, eu acho que veio reforçar muito a ideia de, tipo, tô no caminho certo, isso que eu tô falando, isso que eu tô pesquisando, não é mimimi, como a sociedade coloca, é importante. Eu acho que o CIG veio com essa proposta, né, de promover acolhimento, atenção, mas também orientação à juventude. Eu acho que tem feito isso com grande excelência, assim. Desejo muitos anos ao CIG, muita saúde para quem faz o CIG, principalmente essas pessoas que acompanharam a gente nesse processo, nessa experiência. E aqui eu coloco o nome do Giovanni, da Thaís, do Diego, que foram peças-chave, pessoas especiais e que fizeram essa experiência ser muito gratificante. Desejo luz a quem já fez parte do CIG e quem continua acompanhando onde estiver. E espero que novas experiências, né, possam ser vividas por pessoas que estejam preocupadas realmente com uma promoção de um mundo melhor, uma promoção de um mundo com vida digna para todos, todas e todos. CIG, estou à disposição. É isso. Obrigada pela oportunidade de relembrar esse momento tão importante para mim. Abraço, gente. Jovem protagonista, consciente e engajado, na CIG se fortalece, não pode ficar isolado. Na igreja e na sociedade tem condições de agir, sabendo que o importante mesmo é em tudo amar e servir. Olá, me chamo Levi. O primeiro contato que eu tive na CIG, creio que foi em 2013, 2014, na trilha ignaciana. E pela primeira vez eu tinha experimentado essa espiritualidade diferente do que eu tenho o costume de ver normalmente nas igrejas de bairro. E tem toda uma mística diferente, uma forma de conduzir as celebrações, e me chamou muita atenção no início que a gente era muito levado a olhar para si mesmo e a tentar se conhecer melhor. E tem toda essa questão do Cristo amigo dentro da espiritualidade ignaciana, e eu meio que percebi isso, porque a gente olhando para si, a gente tentava meio que entrar em contato com o Cristo que habitava dentro da gente. E a minha primeira experiência foi na trilha ignaciana, mas uma experiência que me tocou bastante foi a minha segunda experiência, foi na jornada ignaciana, que nós fizemos missões perto da região de Russas, acho que foi em 2014, se eu não me engano. E para mim foi muito, muito marcante, porque foi a minha primeira experiência como missionário, que basicamente foi a gente nessas jornadas ignacianas, a gente basicamente tenta seguir o legado dos jesuítas no início, né? E o legado dele basicamente é o que a gente fazia. A gente ia conhecer comunidades carentes,
uma realidade totalmente diferente da nossa, na cidade grande, claro. E uma coisa que me marcou bastante é ver o quão difícil, o quão trabalho é organizar as comunidades do ponto de vista em torno da igreja. Porque essas comunidades, inevitavelmente, elas são muito apegadas à religião, e tudo ao entorno da comunidade, ela está em volta da igreja. Então, devido a isso, o trabalho é meio que dobrado, porque a comunidade toda depende da igreja. Então, é como se as pessoas em volta da igreja tivessem um papel não só de religioso, mas como uma forma de unir as pessoas dentro da comunidade, as comunidades pequenas que tinham lá em Russas. E para mim foi muito diferente. Eu normalmente sou uma pessoa muito tímida. Eu não sou muito de ficar cobrando as pessoas a irem à igreja. Eu mesmo, naquela época eu ia bastante. Hoje em dia eu tô bem afastado da igreja, confesso. Mas para mim era muito difícil. Eu tive que sair da minha zona de conforto. E isso foi o que me fez... A importância dessa experiência na minha vida foi ter essa oportunidade de tentar sair da zona de conforto. Porque eu sou bastante tímido. E eu, junto com, na época, o meu companheiro Diego Barbosa, a gente tinha que incentivar as pessoas, porque muitas vezes a religião, a igreja, ela unia as pessoas naquelas comunidades, muitas vezes. E então era muito difícil para mim, porque eu não era de ficar cobrando. Eu mesmo não tenho muita desenvoltura para estar convidando as pessoas, e eu acho que isso exige um pouco de simpatia que eu não tenho. Mas então, para mim, tentar adquirir essa habilidade naquele momento, para mim foi bem difícil, mas eu acho que valeu a pena também, para tentar, né? Você tá numa situação diferente, isso é sempre importante. E também fiquei sabendo dos problemas que tinha lá com pessoas diferentes. A gente tentar sentir na pele, né? Como que é difícil você trabalhar com as pessoas, seja em qualquer lugar, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter participado. Foi muito diferente também. O carisma da espiritualidade naciana, a mística, para mim é muito interessante. Eu adoro ela, porque nessa jornada eu consegui experimentar um pouco mais. Porque normalmente a experiência que eu tinha tido na igreja até então era mais tradicional, de oração, de reza, mas Jesus Cristo não é só... uma coisa que para mim, me fez mudar bastante a minha fé, ao invés de ficar olhando para Jesus como algo para cima, eu olhava mais na horizontal, como se Jesus estivesse nas pessoas. Eu comecei a enxergar mais dessa forma, do que achar que Jesus era algo mais de cima, mas era mais horizontal. As pessoas... Cristo, ela tá na gente, né? Então, por isso que eu me identifiquei bastante com isso, né, nessas experiências. Tivemos uma transição geográfica. Em 2016, nosso gênero mudou. A missão é pertinente e o SIG, como centro, se identificou. Lugar de contemplação, são 10 anos de história, partilhando em ação e sendo referência. Continuemos com os pés no chão. Não mudamos nossa essência. Ter fé também é ter razão. Oi gente, meu nome é Ariane Paulo, eu sou de Ponto Novo, uma cidadezinha no interior da Bahia, e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com o SIG, com o Centro Mais Inaciano da Juventude, que foi através do voluntariado de média duração do programa Magis. Eu me recordo que o voluntariado chegou para mim como um presente de Deus, né? Eu posso dizer que foi um presente de Deus porque
Eu tinha acabado de me formar, eu fazia parte de um grupo da faculdade, né, que é a pastoral universitária, e alguém soltou nesse grupo que teria o voluntariado de média duração. Até então não conhecia o programa, não conhecia o SIG, né, e me senti desafiada a aceitar, né, esse chamado que Deus tinha colocado no meu coração. Me inscrevi, fui aceita, e aí foi quando começam as pequenas barreiras, podemos assim dizer, né? As pessoas começaram a me criticar, falar que isso era loucura, que eu estava me formando, eu tinha muitas oportunidades de trabalho e eu largar tudo aquilo para fazer um voluntariado durante 6 meses ou até 1 ano. Realmente é uma loucura para a sociedade. Mas para mim se é uma loucura, foi a melhor loucura da minha vida, né? Eu lembro que quando eu cheguei no SIG, na verdade já desde a rodoviária, quando o pessoal foi me buscar, a Mari e a Netinha, elas já me deixaram super confortável, porque eram pessoas que eu não conhecia em um lugar que eu não conhecia, mas elas me deixaram muito confortável. E quando eu cheguei na casa também, né, no centro, tanto a estrutura física quanto as pessoas, desde o pessoal da limpeza, os padres, os colaboradores, as pessoas que iam lá, né, no centro, me deixaram muito, muito à vontade e eu me sentia pertencente daquele lugar. E eu lembro que as pessoas falavam sempre muito em sentir e saborear, sabe? E eu ficava naquela ansiedade de querer sentir também e saborear aquilo que as pessoas estavam vivendo. E eu me doei ao máximo, tudo que eu pude fazer eu fiz, né? Me doei realmente de corpo e alma durante esses 6 meses. E para mim foi uma experiência incrível. Recordo que estava sendo a temática daquele ano, que era 2019, era ser mais livre. E eu questionava dentro de mim como eu poderia ser mais livre, como eu poderia, na minha liberdade, me ajudar e ajudar os demais. Porque eu acredito que o voluntariado é de mão dupla. Você tanto é ajudado como você ajuda. E o centro, ele te dá todo esse suporte para você entender, né, sobre sua vida, entender como amar ao próximo, como servir ao próximo da melhor forma na vida cotidiana. Tanto que lá é proposto que a gente faça, né, os exercícios espirituais na vida cotidiana, e eu busquei fazer todos os dias, né, esse exercício, né, os exercícios espirituais que me ajudaram muito a me entender como pessoa, a me entender dentro da sociedade e a me portar em determinadas situações. Até hoje faço, né? E é uma experiência incrível fazer os exercícios espirituais, as pessoas que ali estão para lhe ajudar. Recordo também que logo que eu cheguei no voluntariado, a outra voluntária, que era a Ingrid, ela não pôde vir logo no início do voluntariado, então eu fiquei por volta ali de 1 mês sozinha. Sozinha não, que eu não me sentia só, porque em todos os momentos tinham pessoas comigo. Quero falar em especial da Mária, que nesses momentos ela saía da sua casa, ia lá ficar à noite comigo para eu não me sentir sozinha. Às vezes que eu precisava ir à rua, comprar alguma coisa, ela sempre ia ali comigo. Então eu nunca me senti só. Nunca me senti durante o tempo de voluntariado, durante também as pastorais. Fui muito bem aceita nas pastorais. Lá eu trabalhava tanto na pastoral do migrante e do refugiado, quanto na pastoral do povo da rua, e principalmente os migrantes e o pessoal do povo de rua era muito acolhedor com a gente, né? Eles não era porque eu era de outra cidade que eles me tratavam diferente, eu me tratava como um inferior, como um estranho, não. Eles faziam de tudo para eu me sentir realmente em casa. E eu agradeço, eu só tenho a agradecer a cada um e a cada uma que me ensinou a cada dia, nos dias que eu estava no centro. Quero agradecer a estrutura organizacional, os colaboradores, as pessoas que eu tive o prazer de ver a face de Deus,
lá todos os dias. Então quero agradecer muito, muito. Eu só tenho a agradecer e também dizer que um feliz aniversário, né? Dar os parabéns por esses 10 anos de CIG. Somos Juventude Naciana, que não foge da missão. Acolhe todos os jovens sem fazer qualquer distinção. Sente em tudo a espiritualidade, faz da vida uma oração. O CIG é nosso, é casa, é centro, é aconchego. Continuemos essa história, que nosso rosto e jeito tem, com a plena sabedoria que somente do Pai provém. Chegamos ao fim do nosso caminho bordado à fé, vivências no CIG. Escutamos algumas partilhas de gente como a gente, que não tem medo de ousar, de colocar o pé na estrada e de partir no rumo do novo. E temos a certeza de que ainda assim há muito a ser escrito, bordado e vivenciado nessa história. Quantas histórias ainda podem ser contadas? Quantos retalhos ainda esperam por fazer parte desse mosaico de vida? Quantas mãos ainda vão costurar essa tessitura? Portanto, obrigado a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos, que eles possam ser partes das suas histórias. Que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós.